Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Fernando Henry, o canal que te ajuda a se dar bem no SimCity. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, mais recente, falando sobre guerras. Vou fazer em duas partes porque vai ficar mais fácil, tanto na primeira parte vocês verem como nessa, o que é a guerra, o que você precisa saber sobre as guerras. E esse vídeo é falando sobre as cartas, quais cartas você deve começar a pensar em desbloquear, em evoluir. Mas antes disso, como sempre, eu peço aquele joinha, que você se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Vamos nessa. Quando você começa a jogar o SimCity, vai aparecer para você ali a opção das guerras, isso é uma coisa inevitável, sendo que eu sempre falo pro pessoal, você vai ter que escolher entre evoluir sua cidade e jogar guerras. É lógico que dá para fazer as duas coisas, porque se você for jogar a guerra para valer, toda semana você jogar muitas guerras, fazer muita pontuação, você não vai ter recursos para evoluir sua cidade. Ou você joga muito mesmo, para manter esses dois níveis, ou você vai ter que escolher. Ah, agora eu entendi! Eu vou mostrar aqui a vocês minhas cartas, minhas cartas não são tão evoluídas, mas se você quer realmente jogar o SimCity para jogar guerras, aqui você vai ter algumas opções do que você deve comprar, Muitas das vezes você vai ganhar uma mega, você vai conseguir o passe do prefeito, chegar ali e ganhar aquele dinheiro, e você começa a pensar no que você vai fazer com o dinheiro. E já que esse vídeo é falando sobre guerras, cartas, vem comigo até o final que você não vai se arrepender, beleza? Aqui essas são minhas cartas. Tem essas cartas aqui. Vocês podem ver que não estão tão evoluídas, Tem contas com a metade do meu nível que talvez já tenham até mais evolução do que as minhas. Sendo que uma das coisas que a gente tem que entender, você tem que primeiramente se preocupar assim, quando você começa a jogar, você às vezes vem ou com esse ataque aqui, a mãozinha, ou esse aqui. Pra mim veio esse aqui logo no começo. Vocês podem ver que ele aqui já é level 4, dá 800. Sendo que o ataque que você deve realmente lutar para conseguir ele evoluir sempre seria esse aqui, o magnetismo. O magnetismo, pessoal, é o melhor ataque, porque ele é 2. A única coisa ruim dele é que ele exige 5 itens, enquanto a maioria dos níveis mais fracos só é 2. Sendo que, olha o tanto que ele tira de ataque, pessoal. Quer dizer que se você colocar um jackpot, 715 vezes 6, faça a conta para você ver como é que vai dar, E aqui para mim, já no mercado, já apareceu, Eu tô com 6.000, eu poderia comprar aqui umas 10 cartas, E outra coisa legal é que quando você compra uma carta, vou até comprar aqui uma para vocês verem, ela não vai continuar de 15, ela vai aumentando, tá vendo? 16, aí depois 17, 18. Quanto mais você for comprando, mais vai aumentando, o preço dela. E você que está começando a jogar, você que realmente quer jogar guerras, quer realmente ter cartas evoluídas ao máximo, comece por esse ataque aqui, beleza? Digamos que aqui no mercado tivesse o tufão, aquele que eu mostrei, o tornado, a mãozinha esse aqui, fosse tudo o mesmo preço. Você vai focar no magnetismo, beleza? A carta que eu mais gosto de usar seria essa aqui, Esse monstro aqui nível 4, quando eu comecei a jogar com ele, ele é muito bom porque ele tem 8 de energia, ele vai consumir, e ele gasta 6, 1330. É uma carta também que eu já estou um pouco perto de evoluir ela, vou até mostrar aqui a vocês, falta só 23, para mim evoluir. Tem também ali uma coisa se eu quiser comprar. Essa carta aqui, é a Tremendo na base. Ela dá 2.355 de ataque, quer dizer que em um ataque você vai conseguir quase 4.700 e uns quebrados, só de um ataque, Quer dizer que com o magnetismo, você com 2 magnetismos ali no caso, como o meu, em um ataque, que você vai gastar sua energia, você vai conseguir 5.000, mais de 5.000, pessoal, beleza? Essa carta, ela estava aparecendo, no passo do prefeito, toda vez que você comprava o passo do prefeito, vinha essa carta, agora mudou, mas se você também quiser, evoluir uma carta, essa carta também aqui é bem bacana. Outra carta que eu gosto muito, eu vou falar depois ali do anti-escudo, essa aqui, a mão do juiz final.
Aqui, ó, vocês podem ver, ó, ela tem 5 alicates, 2 patinhos e 2 ferramentas aqui, a gente fala. 1285 vezes 2 vai dar isso aí também, é bem legal. E aqui, ó, outra carta maravilhosa que é o anti-escudo. O anti-escudo, você quando começa a jogar, é a coisa que você tem que mais buscar, isso aí, é o anti-escudo. Porque, ó, na maioria das vezes, ó, quando você tá na bolha, ou alguém tá na bolha, e você tem um jackpot ali, você joga o jackpot, né, e usa o anti-escudo. Quanto mais você for evoluir no anti-escudo, você vai conseguir sempre se dar bem. Tem contas que level 50, level 60 que já tá no nível 6 isso aqui, ó. Entendeu? Quer dizer, ó, você com anti-escudo, né, evoluindo ao máximo, vamos supor que você tenha um anti-escudo nível 6, nível 7, com mais, ó, esse magnetismo aqui, ó, e depois essas cartas aqui, ó, ou essa aqui você pode continuar, né, a evoluir, ou essa aqui, é muito da hora, pessoal. Depois da gente entender, né, quais são as cartas que você deve lutar, né, para você logo conseguir, eu vou mostrar a vocês também algumas situações, ó. Digamos que você já tá sabendo de tudo que eu falei, né, mas você também tem outras cartas para você evoluir. Esse monstro aqui, ele também é da hora, porque ele usa apenas 2 itens, né, 2 energias aqui, e ele dá 350, nível 7, e aqui tá nível 10. Quer dizer, se essa carta aqui tivesse no nível 10, com certeza ela ia fazer quase 600, né, aqui, ó. Não sei, quem tem essa carta nível 10, por favor, fala aí nos comentários para mim ter uma ideia. Ela vai dar, vamos supor, uns 600 a 700 vezes 2400. Quer dizer que esse monstro também, você começou com ela, pronto, você começou com essa carta. E toda vez que aparecer aqui, ó, ela compre também, porque ela é muito boa, né? Essa mãozinha, né, a mãozinha desenho animado, é uma carta que veio pra mim logo no começo, nível 9. Sendo que assim, se você puder escolher, né, entre a mãozinha e o monstro ali, nível 7, ou o magnetismo, eu já tinha falado, né? É uma carta apenas que tá ali. Essa carta aqui também, pessoal, não recomendo porque, ó, ela gasta muito, né, 6 de energia e não dá muito, né? Não dá muita pontuação. Ela tá nível 7, né? Aí aqui, ó, o meu monstro, ó, nível 4, ó, 1330. Quer dizer, se tivesse no nível 7, com certeza ele já tava dando quase 1600 aqui, pessoal. Ó, essa carta aqui também eu não recomendo, o Chilique, porque, ó, ela tá nível 5, 1170, mas ela gasta muito, ó, ela gasta 8, né? Aqui, ó, vai gastar, ó, 246. Ela aqui gasta 8. Esse aqui, ó, gasta muito, ó, 4, 8, 11, mas também dá muito ponto também. Essa carta aqui, Divindade Elétrica, ela é legal porque ela gasta 6, né? Aí 365, aqui fala, detona 3 cidades inimigas vizinhas, quer dizer, 365, né, vezes 3 que você for atacar, vai ser a pontuação dela, beleza? Essa carta aqui também eu não gosto dela, nível 6, 1130, 8, né, 1130, ó. Vamos supor aqui, ó. Ó, 1130, tipo nível 4, ela tá nível 6 aqui, ó. Não recomendo, pessoal. Se vocês quiserem evoluir ela, tudo bem, mas eu não recomendo, beleza? Porque, ó, o legal das cartas é você atacar com menos energia, né, um ataque, e também com menos itens. Você pode usar essa estratégia, ó. Como eu falei, ó, se essa carta aqui tivesse nível 10, igual o magnetismo, eu poderia fazer uma estratégia, né, atacando com ela e depois vindo para aqui, ó, né? Ou para aqui também, ó. Agora, se você realmente quer esbagaçar, né, se você realmente quer tipo fazer muita pontuação, essa carta aqui ela é boa, né? E o legal dela é que o desastre que ela faz é muito forte. Aqui, ó, 3 desastres ela vai fazer, ó. Aqui esse monstro 2. E também é legal, pessoal, porque, ó, se você fizer, ó, 6 ataques, né, com ela, 6 vezes 3, você vai fazer 18 destruições, né, de casas, você vai conseguir fazer, né? Isso aqui também é legal. É lógico que quando você joga uma guerra muito pegada, faz toda a diferença. Mas se você jogar uma guerra assim na maciota, aquela guerra simples, isso aqui é o de menos, né? Ó, outra coisa legal, ó, vamos ver aqui, ó. Esse monstro ele causa 8 de dano. Esse aqui causa 10, ó. Ó, um ponto positivo para essa carta aqui, ó. Ela destrói 10 casas, né? No
caso. Esse aqui, ó, 11. Esse ataque aqui, pessoal, como eu falei, eu só tô no nível 9 porque eu comprei vários passos do prefeito, né? E por isso que ele chegou nesse nível. Mas, como eu posso falar, ó, ele também é muito bom, né, para desastre, né? Ó, o anti-escudo, né, 7, porque tá no nível 3, mas com certeza, quem tem essa carta aqui já evoluída no máximo, pode falar, ó, ela dá mais dano, entendeu? Quanto maior, se ela tivesse aqui no level 5, com certeza ela estaria aqui com 10 de dano, né? Eu acho que é isso aí. Pronto, essa carta aqui também eu não falei muito. Ela tira 3. Aí é aqui, né? Às vezes você começou a jogar, você viu aquela carta ali, achou ela legal e vai começar a desbloquear ela. Sendo que para você fazer muita pontuação, você tem que entender os objetos que ela usa, né? Ó, aqui ela usa um alicate e 2 alto-falantes. Aí, ó, essa carta aqui, como eu falei para vocês, ó, ela usa 2 alto-falantes e um alicate, né? E essa aqui que eu falei também, ó, usa 5 alicates, 2 patinhos e 2 caixas de ferramenta. Para você realmente evoluir cartas da maneira correta, é legal que você evolua cartas que elas não tenham muitos itens em comum. Ó, essa aqui, ó, tem 2 alto-falantes. Aqui não tem nada de alto-falante, quer dizer, ó, é legal você evoluir essas duas. Agora, ó, se você fosse evoluir, vamos supor essa aqui, ó, essa carta tá nível 8, ela dá 1285, mas ela consome 3 hidrantes, né, 3 desentupidor e 4 hélices. Aí você vai aqui para magnetismo, ó, 2 hidrantes, ó, 2 bigorna e um binóculo. Se você for tentar desbloquear, né, o magnetismo e essa carta aqui, ó, você vai se dar mal, porque uma hora ou outra você vai perder, né, pontuação. Essa carta aqui eu não falei muito, né, eu acho que a maioria das pessoas vão concordar comigo. As 16 toneladas, ela custa 6 de energia, mas olha o que ela consome 4 bigornas, 2 hidrantes e um alicate. Pra vocês terem uma ideia, ó, 6, né, aí 4, aqui, ó, bigornas. O tornado, ó, consome apenas uma hélice e uma bigorna, 400. Entendeu, pessoal? É isso aí, ó. Como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, as melhores cartas para você começar a desbloquear, quando você tiver isso no seu coração, na sua mente, você também vai começar a entender, né, quais as cartas você vai começar realmente a desbloquear, fora aquelas 3, para que você não tenha um impasse, né, para que você fique atacar com um ataque e depois o melhor que você ia atacar ficar sem munição, entendeu? E ao contrário também. Ó, aqui, ó, robô voador, ó. Essa carta aqui eu mal uso ela. É uma carta que ela consome, ó, 2 gasolina, maletas de, eu falo maletas de ferramentas. Aí aqui vocês vão ver, ó, consome 2 maletas. Quer dizer, imagine que você tá num ataque ali, naquela loucura. Aí você atacou com aquele robô e você tinha só 2 maletas, ó. E agora, como é que você vai fazer para atacar, entendeu, pessoal? Isso aqui, ó, eu demorei muito tempo para aprender, mas depois desse vídeo, você vendo o passo a passo, eu garanto a você que você vai continuar, né, evoluindo e também tirando boas pontuações, ó. E aqui, ó, uma dica, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ó, porque quando você começa a jogar o SimCity é legal você decidir, entendeu? Decidir se você quer realmente jogar guerras para valer ou você vai jogar o seu, melhorar, né, o seu design. Eu vou mostrar aqui a vocês algumas coisas, ó. Vocês viram que eu tenho 6.000 ali, né? Eu poderia muito bem aqui, ó, encher o dedo aqui e comprar, né, de carta de magnetismo. Eu preciso, me ajuda. Sendo, pessoal, que a minha meta, aqui, ó, tá quase pronto, pessoal, meu layout, né? Eu vou mostrar aqui a vocês. Uma das minhas metas agora, depois que eu desbloqueei todos os terrenos, ó, é comprar uma nova base Maxis, né? Ela custa 8.000. Tá vendo, ó? Tem um aqui. Se eu colocar um aqui, pessoal, aqui, ó, vai economizar muito espaço, ó, porque aqui, ó, tenho 3 bases grandes, né? Uma de saúde, bombeiro e polícia. Vai deixar mais bonito minha cidade, né? Eu sempre foquei, entendeu? Eu sempre foquei na minha cidade layout. Mas se você, tipo, apenas tá jogando o SimCity mesmo pra valer em relação a guerras, vai com tudo. Toda vez que você ganhar um passo do prefeito, compre ali cartas, vai comprando cartas que você só tem a ganhar. E aqui outra coisa legal, ó,
Vou mostrar aqui o passe do prefeito. Essa aqui é a última semana. Se eu continuar, se eu comprar o passe Prêmio Plus, olha a carta que ele vai me dar aqui, ó, vezes 10, ó. Essa carta aqui é muito da hora, muito boa mesmo. Pra vocês terem uma ideia, ó, essa carta aqui, ela vai custar mais ou menos, acho que é 20, quando é rosa é 20, não sei se é 20 ou é 40. Quer dizer que seria mais ou menos umas 500 em cash, pessoal, só aqui, ó, se eu chegar nesse nível, né? Aí depois o que a gente vai ter aqui mais, ó, no passe prêmio normal. Ó, já apareceu aqui uma carta vezes 5. Ó, essa carta aqui vezes 40, ó. O que eu acho legal do SimCity, ó, é que o pessoal tá ligado, ó, que essa carta aqui não tá sendo usada muito. Aí eles já estão fazendo isso aqui para o pessoal começar a comprar, né, o passe prêmio. E essa carta aumentar mais o ataque dela, né? Apareceu essa aqui vezes 8 também. A carta aqui eu não dou valor. Ó, aqui a mãozinha também, ó. Pronto. Outra coisa legal que eu achei também do passe do prefeito, é até engraçado falar isso, ó. Eu nunca vi um passe do prefeito com anti-escudo, pessoal, na carta para você conseguir aqui, ó. Por quê? Porque o anti-escudo, pessoal, é uma das cartas melhores que tem no jogo. Ao meu ver, aquele monstro, o magnetismo e o anti-escudo, né, são talvez não for as melhores, mas estão no rank 5, né, das melhores cartas, né. Então é isso, pessoal, eu não vou mais prolongar esse vídeo. Você que viu o vídeo anterior, né, falando de guerras, veja esse também para você realmente tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, você que já joga também o jogo há algum tempo, pode falar aí as suas histórias, né, não vou mais prolongar esse vídeo. Você que viu o vídeo anterior, né, falando de guerras, veja esse também para você realmente tirar todas as suas dúvidas. Qualquer coisa, você que já joga também o jogo há algum tempo, pode falar aí as suas histórias, né, para engrandecer mais o conteúdo do canal. E é isso aí, pessoal. Do fundo do meu coração, eu espero que vocês estejam bem. Um forte abraço, é nóis. Uau!